Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. E enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, louvando ao Senhor em casa, com os irmãos, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Chegamos de viagem hoje às 10 da manhã, às 10 da noite vamos retornar, mas passamos por aqui para adorar ao Senhor com os irmãos, para celebrar e também para oferecer esse culto em ações de graça pelos 4 anos que nós estamos congregando aqui na Assembleia de Deus em Camboriú. Eu e a minha casa somos muito gratos a Deus por isso. Que Deus seja louvado mais uma vez por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Adriano e todos os demais pastores que estão à frente desse trabalho. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, estou feliz mais uma vez também por saber que os meus pais estão acompanhando este culto junto com a minha filha que está no Maranhão. Eu quero deixar registrado um abraço a eles. E eu quero lembrar aqui, pastor Travassos, do dia 3 de julho de 2021, quando nós chegamos aqui nessa cidade, que Deus usou o Senhor para falar comigo e meu esposo, que Deus nos traria para cá por um tempo. E no nosso coração nós estabelecemos que esse tempo duraria o período de uma faculdade, que dura em torno de 4 anos. E já fizeram 4 anos que nós estamos aqui. Temos no coração o projeto de estar indo residir no estado de São Paulo. A maioria dos nossos compromissos são lá. E hoje às 16 horas, enquanto eu me aprontava para estar vindo, me preparando para estar vindo ministrar a palavra do Senhor aqui, recebemos a palavra do setor que vai nos receber em São Paulo para nós aguardarmos mais um pouquinho. Não sabemos se até o próximo mês ou quando será. O que sabemos é que o Senhor está no controle e que hoje, pastor Travassos, eu quero honrar a Deus pela sua vida, porque o Senhor foi usado por Deus naquele dia que nós estávamos na rua procurando casa para alugar e Deus proveu, porque Deus é um bom pai, Ele usa os seus servos. Eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão ao Senhor e nós estamos aqui nesses 4 anos rompendo em fé. De fé em fé, de glória em glória, Deus tem nos honrado, Deus tem aberto portas, Deus tem surpreendido. E nessa noite, irmão, mesmo na pouca força que eu tenho para trazer uma palavra de Deus ao teu coração, que não é palavra minha, é palavra de Deus, eu quero dizer a você que vale a pena esperar no Senhor, vale a pena ser fiel, vale a pena suportar a rejeição, vale a pena suportar os afrontos, porque Deus está no controle de todas as coisas, tudo coopera para o nosso bem, e todas as coisas que acontecem na vida do crente só tem uma finalidade: nos tornar mais parecido com Cristo que nós conhecemos e estamos prosseguindo em conhecer dia após dia. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. A carta aos Hebreus foi escrita entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, e o propósito do autor ao escrever essa epístola foi despertar nos leitores o desejo de permanecerem firmes no cristianismo em vez de voltar para o judaísmo. Os judeus naquela época estavam pensando em recuar. E eu sei que alguém que está aqui nessa noite, alguém que está em casa acompanhando, já pensou em desistir. Talvez essa semana, esse mês ou esse ano. E o Espírito de Deus está falando ao nosso coração nessa noite, que de fato, nem todo mundo suporta a pressão. Nem todo mundo suporta o que você suporta. Se alguém passasse por um dia o que você passa todos os dias, talvez não estaria aqui nessa noite adorando o nome do Senhor. Mas que bom que Deus tem nos fortalecido. E essa fé que Ele tem produzido em nós irá redundar em glória, em um peso de glória no futuro muito próximo, porque Ele é Pai, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Quem crê nessa palavra? A carta aos Hebreus é considerado o 5º evangelho. Os 4 evangelhos relatam o que Cristo fez na terra, e Hebreus registra o que Cristo continua fazendo no céu. Estudar a carta aos Hebreus é sair das promessas e tomar posse da realidade. Eu sei que você está no culto da vitória, você espera receber algo da parte do Senhor. Você tem feito essa campanha rompendo em fé. Você está procurando viver pela fé, não por aquilo que você vê. E Deus está aqui nessa noite ministrando ao coração de alguém. Hoje é noite de tomar posse daquilo que Ele já tem determinado para a tua vida, porque o que o homem determina não vale nada, mas a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Ele não falha, Ele não tarda, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Capítulo 1 de Hebreus fala sobre a supremacia de Cristo sobre os anjos.
O capítulo 2 de Hebreus, o autor fala sobre a nossa salvação. No capítulo 3, ele diz que Cristo é maior que Moisés. No capítulo 4, ele diz que Cristo é maior que Josué. No capítulo 5, ele diz que Cristo é maior do que Arão. No capítulo 6, ele volta a falar sobre salvação, mostrando para mim e para você o quão importante é permanecermos firmes e inabaláveis, tratando sobre esse assunto de salvação, porque nós fomos salvos da nossa vida leviana, da nossa forma errada de viver para estarmos aqui hoje. Deus nos deu um banho de misericórdia. O sacrifício dele não foi em vão. Ele está aqui nessa noite dizendo para alguém: lembra das promessas que eu te fiz, lembra de quanto eu tenho sido fiel para contigo. Porventura uma mãe desampararia o filho a quem amamenta? Pode até acontecer, mas o Senhor não esquece de você. Ele tem registrado, ele tem gravado, a promessa dele está de pé. Irmão, Deus me trouxe aqui para falar isso para alguém. Já é a terceira vez que eu repito, mas talvez alguém escutou, mas não ouviu. A promessa está de pé. Levanta a cabeça, vai em segurança, porque se Deus é contigo, vai acontecer. Queira Satanás ou não, vai acontecer. No capítulo 7, o autor aos Hebreus fala que Cristo é maior que o sacerdócio arônico. No capítulo 8, ele ensina que Cristo e a nova aliança são maiores do que a antiga aliança. Porque tem gente que quer viver preso, irmão. A antiga aliança, ele quer viver preso em coisas que são judaizantes, em elementos, em coisas. E Deus está dizendo, ele é maior que tudo isso. Pode deixar tudo para trás. Cristo é suficiente. No capítulo 9, ele diz que Cristo é maior do que os sacrifícios e do que o tabernáculo do Antigo Testamento. No capítulo 10, o autor ensina que Cristo não apenas cumpriu a lei, mas que Cristo é maior do que a lei. No capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo que nós lemos, é o capítulo mais longo dessa carta, ele se refere à fé que não retrocede e aponta para os heróis da fé. Irmão, se você basear a tua fé no homem, se você basear a tua fé nas circunstâncias, vai chegar um momento que você vai recuar, você vai desanimar de congregar, você vai desanimar de servir a Deus. Mas se a tua fé estiver firmada na rocha, se a tua fé estiver firmada naquele que não tem duas palavras, você vai avançar dia após dia. Alguém não vai entender nada, mas todo dia você sai na rua com a Bíblia debaixo do braço dizendo, só o Senhor é Deus, vou congregar. Ah, mas Deus não fez nada, mas eu vou congregar. Ah, mas Jesus ainda não salvou teu marido, mas eu vou congregar, porque maior é aquele que fez a promessa e ele cuida de cumprir a promessa que ele fez. No capítulo 12 de Hebreus, irmãos, é meu texto preferido. Nos 2 primeiros versículos, ele mostra que Cristo é superior aos heróis do Antigo Testamento. E ele mostra que o sangue de Cristo é superior ao sangue de Abel. Ele diz, vocês que estão rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixa de lado o embaraço, deixa de lado o pecado e corre a tua carreira, olhando para o homem não, olhando para o falso amigo não, olhando somente para Jesus, autor da tua história. Ele não vira as costas para você, ele não te bloqueia, ele não te abandona, ele está cuidando dos detalhes, ele está te trazendo para mais perto dele e ele está ministrando ao coração de alguém. Essa luta não te mata, nessa peleja tu não precisa pelejar. Levanta a cabeça, o guarda de Israel não dorme e ele cuida de cumprir o que ele te prometeu. Aleluia. No capítulo 13, encerrando essa epístola, ele diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o supremo pastor, ele é o amado da nossa alma, ele é o dono da igreja. Ele é o guarda de Israel que nunca dorme. Ah, ele é tudo na nossa vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque nada pode nos separar do amor dele, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura debaixo do céu pode nos separar do amor dele. Ele te ama, ele cuida, ele peleja, ele é a tua justiça. Ele está dizendo para alguém, descansa, porque eu estou visitando a tua causa e o martelo será batido. E olha para cá, você não vai passar vergonha, ele te justificará. Não, alguém precisa entender isso. No cenário que foi armado para você ser envergonhado, Deus trará dupla honra, porque Deus não depende da influência humana, Deus não depende da armadura. Alguma coisa que alguém fez, projetou, disse, se a gente fechar essa porta, ela não entra. Se fechar essa porta, Deus abre uma porta maior. E há um detalhe, a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Foi ele quem fechou. Foi ele quem fechou. E se ele fechou, ele tem um propósito.
Foi Ele quem abriu, e se Ele abriu, Ele está cuidando de tudo. Ei, levanta a cabeça, quem prometeu garante a vitória. Levanta a cabeça, você não precisa se justificar para ninguém. Levanta a cabeça, o autor da tua história está escrevendo algo tão lindo, que pelos olhos da fé nessa noite, você vai sair daqui vendo lá na frente, vendo que antes que termine 2025, você vai vir e vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Vai ter salvação na tua casa, quem crê? Vai ter vitória nessa peleja, quem crê? Vai ter cura, irmão, nessa situação. O médico já deu o diagnóstico, mas Deus está dizendo: a última palavra é minha, e eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de bênção, de paz, de vida, para dar o fim que você deseja, e o nome dele ser glorificado. Queridos, em tempo de que pessoas mudam de igreja por qualquer motivo, em tempo que as pessoas admiram artistas gospel que estão nas redes sociais demonstrando uma espiritualidade que às vezes eles nem têm, nós precisamos voltar a olhar para os heróis da fé. Em tempos de ida e vinda à igreja, em tempo em que muita gente só visita a igreja porque ele quer fazer uma campanha para receber uma bênção. Ele não quer o Deus da bênção, ele quer a bênção de Deus apenas. Deus está nos convidando à sobriedade e a viver rompendo em fé, de cabeça erguida. E olhe para cá, todo crente poderia e deveria amar esse texto, porque ele nos mostra heróis. Não é os heróis do TikTok, não é os heróis da internet e do Instagram. São homens e mulheres, heróis da fé, mártires, que têm muito a nos ensinar. Eles deram sua vida por amor a Cristo e eles não recuaram. Irmãos, em tempo de superficialidade, Deus nos convida a mergulhar mais profundo na intimidade. São pessoas que perderam a sua vida para receber uma coroa incorruptível, para receber vida eterna com Deus. Você acha, irmão, que essa situaçãozinha que você está passando, essa picuinha, essa carnalidadezinha de alguém que não vai com a tua cara, é perseguição? Jesus está ensinando, lê Hebreus capítulo 11, que tu vai saber o que de verdade é perseguição. Muitos morreram sem alcançar a promessa, e a promessa já te foi concedida. Você já recebeu o Espírito de Deus na tua vida. Então levanta a cabeça, porque se Cristo comigo vai, eu irei, eu não temerei, eu não baixo a guarda, eu não vou recuar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tempo de idolatria. Há tanta idolatria desenfreada no nosso meio. É tanto artista gospel sendo ovacionado. É tanto escândalo, é tantas coisas. Deus está dizendo: olha somente para a minha palavra. Olha para mim, olha para os heróis da fé. Porque essa leve e momentânea tribulação que você passa, ela não pode te tirar da presença. Pelo contrário, ela tem que te tornar mais crente, mais fiel, mais reverente. Deus nessa noite convida essa igreja a, no encerramento dessa campanha, sair daqui de cabeça erguida, rompendo de fé em fé e olhando para os heróis da fé. Eles têm muito a nos ensinar, ele tem muito a agregar na nossa vida. Olha para eles aqui, irmãos. Não é tempo de parar. Deus está falando a alguém: não é tempo de recuar, não é tempo de baixar a guarda. Satanás quer embaçar a tua visão. Deus te trouxe a esse culto para te dar foco, para apontar para onde você precisa olhar. Para quem é que eu vou olhar? É para quem está do meu lado dizendo que é meu amigo e na hora da dificuldade some? Não, é para Jesus. Ele não te deixa, ele está contigo, está te sustentando. Assim como Deus disse a Ciro, Deus está dizendo a alguém nessa noite: eu irei adiante de ti, eu desembaraçarei o caminho, eu quebro as correntes, eu quebro as cadeias, para te mostrar que eu sou Deus na terra. Quem recebe essa palavra? Esse texto contém a única definição de fé na Bíblia. Você pode olhar para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não tem uma definição de fé que não seja Hebreus capítulo 11. Porque a fé se apoia na palavra de Deus. A fé é a resposta humana ao que Deus já disse na sua palavra. Sabe por que nós não vivemos uma vida de plenitude? Sabe por que nós não tomamos posse das promessas que Deus já tem para a nossa vida? Porque nos falta fé. Nós temos vivido ociosos. Temos deixado de lado a busca, a intensidade em se congregar, em orar, em buscar a presença dEle. E temos confiado em falsos profetas ou em profetas de internet que fala tudo aquilo que você quer ouvir, mas não fala dirigido por Deus. Porque Deus só tem compromisso com aquilo que Ele fala. Deus não tem compromisso com o que o homem diz. Deus não assina embaixo do que o homem fala dirigido por Ele. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Ele é fiel e vela para cumprir o que Ele promete. Portanto, irmão, a promessa que Deus fez há 10, há 5, há 3 anos atrás, se foi Ele que fez, vai acontecer. Porque é inevitável que a palavra de Deus aconteça. Vai acontecer na sua vida. Você crê?
Fé é a certeza de coisas. Fé é a convicção de fatos, coisas que se esperam e fatos que não se veem. A fé é a garantia e a prova do que é futuro. Eu estou caminhando pela fé. Pela fé eu não sei como que vai ser amanhã, mas eu sei que Ele sabe. Eu sei que antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, que me abandonou com um dia de vida, Ele já me conhecia. Ele conhece a minha e a tua história. Ele conhece aonde você caiu. Ele conhece onde você desistiu. Ele sabe onde você errou. Mas essa noite Ele está dizendo: a minha graça te basta. Tem perdão, tem restauração, tem novidade de vida e tem promessa ativada do Senhor para a tua vida. Levanta a cabeça. Irmão, tem pessoas que se eles pudessem, você não congregava mais, você não estava mais na igreja, você não cantava, não tocava, não pregava, mas Deus está dizendo: aquilo que eu te chamei para fazer não depende do homem, então faz, ainda que alguém não aprove, porque se o céu te aprova, isso basta. Se Deus te reconhece, isso basta. Ser reconhecido por homem é fácil. Hoje Ele te reconhece, amanhã Ele nem te conhece mais, mas ser reconhecido no céu por Deus é suficiente. Deus está falando com alguém hoje. A fé não lida com a dúvida. Então pare de duvidar, tenha fé. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas hoje Deus te convida a sair daqui dirigido pela fé, confiando nas promessas. Ele não tem duas palavras, a promessa dele está de pé. A fé tem Deus como seu objeto e a palavra de Deus como seu fundamento. A fé está fundamentada na palavra de Deus. Portanto, porque Deus falou, eu creio. Porque a sua palavra não é fundamentada no temporal, é fundamentada na eternidade. Ele diz: antes que houvesse dia, Ele já existia. E ninguém aqui nesta igreja há que possa escapar das suas mãos. Operando Ele, quem impedirá? Então levanta a cabeça, Ele está operando, Ele está cuidando dos detalhes. Ele está escrevendo uma nova história. Mas Ele também está assinando aquele documento que você precisa. Ele também está entrando naquele ninho de cobra e está batendo uma por uma debaixo da planta do teu pé. Ele está dizendo: você não vai passar vergonha. O cenário foi montado, mas Deus está dizendo: tem vitória chegando, tem novidade chegando, tem vida abundante chegando. Você vai voltar naquele lugar de cabeça erguida para testemunhar o que Ele é poderoso para fazer. Eu creio. A fé da realidade, aquilo que nós esperamos. Isso é lindo. A fé é o penhor da nossa herança. A fé alcança a aprovação de Deus. Portanto, ninguém precisa aprovar. Se Deus aprovou, está aprovado. Se Deus falou, está falado. E o inferno não invalida. O homem não pode apagar, porque ele escreve com uma caneta que não borra. Ele escreve com uma caneta que ninguém apaga. Ei, escuta, se fosse o homem que tivesse escrito, alguém poderia vir e apagar. Mas foi ele. E se ele escreveu, está escrito, ninguém apaga. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Por causa disso, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero convidar você hoje a romper nessa fé que alcança o inalcançável, que vê o invisível e que por causa disso recebe o impossível. Você pode não estar vendo nada, pode ser impossível para você, mas para o teu Deus não. A fé reconhece o poder de Deus. A fé proporciona para mim e para você entendimento de que acontecimentos que não podem ser elucidados racionalmente são elucidados no mundo espiritual. Alguém pode não estar entendendo nada, você está firme, está de pé, está congregando, isso é Deus. E Deus está dizendo nessa noite: a tua fé não será abalada por nada, nem as circunstâncias adversas, nem as pessoas que falam o contrário. Ninguém vai anular a tua fé, e Deus tem recompensa para a tua vida. O autor aos Hebreus começa a sua galeria dos heróis da fé falando sobre Abel, o sacrifício da fé. Abel é a prova de que pode até matar o adorador, pode até calar a voz do adorador, mas não pode apagar o testemunho da sua fé. Aqui ela não canta, aqui ele não prega, aqui ele não tem oportunidade. Pois é, quando Deus é o dono da igreja, e Ele de fato é, quando Ele manda, quando Ele tem a última palavra, Ele tira lá de trás e traz para cá, porque Ele não tem acordo com o que o homem diz. Ele tem acordo em honrar a fé e o testemunho da fé de quem nele confia e espera. Em segundo lugar, ele fala de Enoque. Enoque é o caminhar da fé. Enoque vivia no meio de uma geração perversa, mas ele decidiu andar com Deus. Irmão, tudo parte de uma decisão. O que você vai decidir nessa noite? Enoque é o exemplo de que sem fé é impossível agradar a Deus. Em terceiro lugar, nós temos o exemplo de Noé,
o trabalho da fé. Ô irmão Noé, ô homem abençoado. Quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço em Noé. Imagina receber uma ordem de Deus. Imagina trabalhar todos os dias contra as circunstâncias, suportando a zombaria da multidão incrédula. Porque hoje ninguém aguenta mais uma crítica. Já muda de igreja. Não aguenta mais uma crítica, um olhar torto. Ele já diz, nossa, não gostam de mim, não estão me reconhecendo. Irmão, lugar de ser reconhecido é no IML quando se morre. Aqui na igreja é lugar de cada um suportar a fraqueza do outro e olhar somente para Jesus. Deus está ensinando, olha aqui, ó, Noé trabalhou, não desistiu por nada. Você também não tem o direito de desistir. É tempo de permanecer. O segredo de Deus é com quem permanece. Vem o vento contrário, vem a língua ferina, vem a adversidade, mas você está aqui de pé. Por quê? Porque Ele sustenta a tua fé. O texto em seguida fala de Abraão e de Sara. Eles responderam o chamado de Deus, irmãos, e se sacrificaram para obedecer a Deus, deixando tudo para trás. Muita gente que não perdoa 10 centavos que alguém deve. Imagina deixar tudo para trás. Deixar a família, sai da terra, sai da parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão. Eu vou honrar a tua fé, eu vou te fazer grande, eu vou engrandecer o teu nome e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, o discurso é bonito, mas para quem não tem fé, ele não vai. Porque tem gente que todo dia diz, Deus, usa o profeta para falar comigo, porque parece que a Bíblia não é mais suficiente. Ele quer uma profecia específica. Ele quer pagar, irmão, ele entra na live do Facebook, aí o profeta diz assim, é R$25, eu te libero uma palavra. Pois ele não oferta R$1 na igreja, mas dá 25 no Facebook, porque ele quer ouvir o que o falso profeta, o que o macumbeiro disfarçado de profeta tem para falar. Deus está falando com alguém nessa noite. Apenas baseie-se no que a minha palavra diz, porque a palavra é suficiente. A palavra penetra, a palavra entra, a palavra é doce, a palavra é maná, a palavra é mel, a palavra é tudo na nossa vida, ela é suficiente. A palavra é suficiente. Oh, irmão. Olha para os patriarcas, peregrinaram pela fé, olhando para a cidade celestial. E tem gente que não tira os olhos da terra. Tem gente que não consegue olhar para Jesus um minuto. Irmão, ele olha para cima. Aí ele já diz, não, deixa eu olhar aqui para baixo mesmo. Porque se eu olhar para cima, eu acabo tropeçando e caindo. Irmão, se você olhar para as coisas dessa terra, é que você cai. Olha esses homens. Deus está falando com alguém hoje, tira os olhos da terra. Foca naquilo que é eterno. Ninguém precisa aplaudir o que você está fazendo. Deixa que Deus reconhece. Deixa que Deus te levanta. Deixa que Deus te promove. Deixa que Deus cumpre a promessa. Deixa que você não precisa da ajuda de prefeito, de governador, de ninguém. Você precisa apenas contar com a ajuda que vem do Senhor. Porque a ajuda dele, irmão, é certa. E ele não vai jogar na tua cara. Ele está dizendo para alguém nessa noite, confia em mim, porque eu vou satisfazer o desejo do teu coração. Os patriarcas morreram, irmão, na fé. Deram testemunho, não obtiveram as promessas, mas contemplaram com os olhos da fé aquilo que Deus já havia prometido. Isso aqui é fé. Não tomaram posse da terra, mas caminharam aguardando a cidade celestial. O coração deles estava no céu. Onde está o seu coração? A Bíblia diz que onde está o tesouro, aí está o teu coração. Hoje eu quero motivar alguém a colocar o seu coração em Deus e romper além das circunstâncias, a olhar para as promessas, a olhar para o que Deus tem dito, a olhar para tudo aquilo que Deus já tem feito na tua vida. Olha de onde Deus te tirou, olha para onde Deus tem te levado. Eu lembro que há 4 anos chegamos aqui nessa cidade, Deus usou o pastor Travasso na manhã com Deus, nos abençoaram, nos auxiliaram, irmãos, e a gente tem gente que sofre de amnésia, abençoado hoje, amanhã ele esquece. Deus não deixa você esquecer de onde você saiu, para que você lembre-se de que Ele está te levando em vitória para onde você não merece. Então é noite de ser grato, é noite de agradecer, é noite de dizer, Deus, eu não mereço, mas muito obrigado pelo privilégio de estar aqui na tua casa. 25 anos Abraão em submissão, esperando o cumprimento da promessa, nos ensina muito sobre fé. Porque tem gente, irmão, que se Deus não fizer amanhã o que Ele prometeu hoje, ele já deixa de congregar. Diz, não, eu vou ali para a church, porque ali eu acho que Deus vai fazer. Não, eu vou ali para Deus e amor, porque lá a gente vai orar mais. Não, eu vou para ali para... Irmão, e Deus está falando com alguém nessa noite, o compromisso dele é com quem tem compromisso em confiar na promessa que Ele fez. A fé é submissa à vontade de Deus e ao tempo de Deus. Se Deus ainda não fez, é porque você não está preparado para receber. Mas escute uma coisa, Deus está te moldando e te aperfeiçoando, e Ele vai entregar essa promessa na tua mão. Tão certo como vive Deus, você vai usufruir e vai ver o cumprimento da promessa que Ele fez. Quem crê nessa palavra?
Ele segue contando o exemplo de Moisés, ele segue contando o exemplo de Isaac, de Raabe, ele segue falando de tantos detalhes que eu não tenho como especificar mais aqui para alguém, mas Deus está dizendo, toma posse pela fé do teu milagre, porque tem proteção chegando, tem libertação chegando, tem surpresa chegando, tem novidade de Deus chegando. Olha o sobrenatural que Deus te trouxe aqui nessa noite para te entregar, recebe pelos olhos da fé, porque Deus está fazendo coisa nova neste lugar. Tem vitória moral, tem justiça, tem recompensa espiritual. Deus está fechando a boca do leão, Deus está apagando a força do fogo, Deus está dando escape. O fio da espada não vai te matar, porque Deus peleja por você. Ele está aqui dizendo para alguém, ei, você veio aqui nessa noite tirando força da fraqueza, e Deus está levantando um exército poderoso para guerrear em teu favor. Você não está sozinho nessa peleja, tem anjos que Deus está enviando com ordem a teu respeito para te dar livramento. Deus está dizendo, eu vou pôr em fuga os adversários. Deus está dizendo, porque você suportou esse sofrimento, que aos teus olhos era insuportável, tem recompensa de Deus chegando hoje para a tua vida. A tua fé espera a concretização da promessa, sim ou não? Sim. Então você vai viver a totalidade dessa promessa. Deus está dizendo, celebre hoje a vitória de romper em fé. Porque Deus não te esqueceu no deserto, Deus não te deixou lá e virou as costas para você, não. Deus está cuidando de você, e Ele está dizendo, o tempo de cantar chegou. Você chegou aqui hoje, dizendo, Deus, eu preciso de uma resposta, e eis a resposta de Deus para a tua vida. Chegou o tempo de cantar. Você está cansado, você está se sentindo desprezado, mas abra a tua boca e adora e comemora, porque o tempo de cantar chegou na tua vida, eu creio. Não tenha medo do homem, tenha fé na promessa. Você pode até está dizendo assim, não tem sentido acreditar mais nisso, está tudo acabado. Alguém já olhou e disse, não tem mais jeito, mas Deus está dizendo, a tua fé te levará a lugares altos. Suporte esse sofrimento, porque mais tem Deus para te dar. Pare de murmurar. Aí, irmão, no capítulo 12, ele começa a falar que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Tem gente que pensa que a grande nuvem de testemunha é só os ímpios que estão lá fora. Não, irmão, é a galeria aqui dos heróis da fé. Ele está dizendo, então por causa deles, deixa esse embaraço, deixa esse pecado e corre a tua carreira. Deus está falando com alguém, eu estou encerrando agora. Não é tempo de olhar para o homem, é tempo de olhar para Cristo. Não é tempo de buscar alívio nas coisas dessa terra, é tempo de buscar nele a providência que você espera. Hoje Deus está te esperando de braços abertos a cruzar os portais do esplendor. Ele tem na mão um presente. Que presente é esse? É galardão para a tua vida, é recompensa para quem é fiel. Por quê? Porque quem é fiel sabe o que é deserto, o que é cova, o que é vale, o que é prova, mas também sabe que Deus age em favor daquele que nele espera. Deus está dizendo, tem recompensa chegando, tem estabilidade chegando. Alguém vai ligar para você e vai dizer, Deus mandou te ligar para abençoar. Isso aqui é para alguém específico, e você vai receber, porque é milagre, porque é providência, porque é bênção. Ele tem maná para a tua vida, Ele tem fonte no deserto, a água está jorrando, mata a tua sede, come e bebe, porque é grande a tua caminhada, diz o Senhor para alguém hoje. Porque você chegou aqui não foi correndo por uma coroa corruptível, foi correndo em prol de algo que é incorruptível. Nem a traça nem a ferrugem corrói. Ninguém, irmão, pode roubar o que Deus tem preparado para você. Então Deus está dizendo, sabe o quê? Pare de olhar para os embaraços e se concentra só na linha de chegada. Assim como os corredores em uma pista de atletismo, eles têm um foco, eles têm um alvo e eles não podem se embaraçar. Assim também a igreja nesse tempo não tem direito de ficar se embaraçando com coisas pequenas. Porque o Senhor está dizendo, se você olhar para o alvo, assim como eu venci, você também vencerá. É promessa de Deus para a sua vida. Você precisa entender que tudo coopera para o nosso bem. E Ele não vai soltar a tua mão agora. Não importa quem deixou você pelo caminho, não importa quem virou as costas para você, mas Deus está dizendo, eu não solto a tua mão. Você vai chegar do outro lado, e todos que esperaram para ver a tua ruína, o teu fracasso, eles vão olhar e dizer, verdadeiramente é Deus na vida dela, verdadeiramente é Deus na vida dele, verdadeiramente foi Deus quem fez esse negócio, porque na força do homem não aconteceria. Tenha fé. O teu Deus é sempre fiel. Deus está dizendo, quem vive para mim precisa viver pela fé. Quantas vezes nós não sabíamos o que iríamos comer no dia seguinte. Quantas campanhas nós fizemos ali na casa da irmã Eliane, né, querida?
Deus abençoe. Quantas campanhas de oração nós fizemos lá, né, nessa casa de oração. E Deus honrou a nossa fé. Irmão, Deus honra a fé de quem acredita nele. Deus está dizendo, tire os olhos das circunstâncias, porque eu estou cuidando dos detalhes. Você não vai passar vergonha nesse processo, porque Deus abençoa quem nele confia e espera. A fé afeta e muda a nossa existência por completo. Eu não sei como você tem sido dirigido até aqui, mas se você confiar nele, a fé vai mudar a forma como você vê as coisas. A fé sem obras é morta. E nessa noite eu quero te convidar a pôr tua fé em ação, porque Deus é contigo. Quem crê nessa palavra? O tempo de Deus é perfeito, sim ou não? Sim. Então receba aí, tem um de repente de Deus chegando na tua vida hoje. Receba força, receba alegria, receba restauração, receba cura, receba a promessa está sendo cumprida hoje na vida de quem está recebendo e tomando posse. Haverá salvação e libertação dentro da tua casa, haverá estabilidade no teu trabalho. Aquela pessoa que te confronta lá dentro, Deus vai dar a demissão dela, a carta de demissão vai chegar, mas Deus vai te honrar e te promover pela tua fidelidade, porque Deus viu o que ninguém mais viu. Escute aqui uma coisa, Deus está dizendo, aquela porta se fechou porque eu ouvi coisas que você não ouviu, eu sei de coisas que você não sabe. Então celebra a porta que Deus abre nessa noite, porque é a porta de vitória, e você vai entrar, e você vai dar acesso, e você vai testemunhar e pagar o voto, irmão. Você vai voltar na campanha e vai dizer, na campanha rompendo em fé, o Senhor me deu a minha vitória. E coisa boa, irmão, é saborear a vitória que vem de Deus. Então recebe vitória de Deus nessa noite, recebe, meu Deus, a possibilidade para esse impossível, está chegando agora, toma posse, recebe restauração, recebe renovo de Deus, recebe graça, obreiro, recebe ousadia para o teu ministério, recebe unção de cura, recebe novidade, recebe dons espirituais, recebe graça para o teu louvor, recebe olha o Espírito de Deus na casa, olha o que Deus do céu, tem alguém recebendo lá atrás, tem alguém recebendo aqui na frente. Deus está fazendo coisa nova, Deus está fazendo coisa grande, em resposta à tua fé, recebe em nome de Jesus. Deus abençoe. Orar? Se coloque de pé que eu vou orar por você. Oh, Pastor Travasso, me dê a honra de cantar um trechinho de um hino tocado pelo Senhor. O Senhor dá? Olha. Escute, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Jesus está falando com alguém hoje. Ele está dizendo aos seus pensamentos que eu tenho a teu respeito. É coisa maior, é coisa grande, é novidade. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teriam dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te mostrando a vitória que tá chegando. Recebe vitória de Deus nessa noite. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou indo contigo, pode ir que eu vou cuidar. Receba a vitória nessa noite em nome de Jesus. Na noite da vitória o Espírito de Deus desce com o milagre que você espera receber da parte dele. Ele está dizendo, a promessa está de pé. Recebe vitória em nome de Jesus. Recebe cuidado, recebe maná, recebe provisão, recebe porta aberta. Deus está cuidando dos detalhes. Pai, eu te apresento a tua igreja nessa noite, e eu quero te pedir, Senhor, faz essa mulher sair daqui crendo, andando de cabeça erguida, andando sobre o vale de osso seco e profetizando vida no meio do vale, porque Deus levanta um exército poderoso no meio do vale para te entregar a vitória. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo.
teu lado e diga: você vai sobreviver. Diga para essa pessoa, confesse, se você puder, dê um abraço nela e diga: a vitória é nossa, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa,